Salve, torcedor colorado. Hoje, Inter e Santos, às 9h30, né? E, bom, vamos projetar o time do Inter aqui pro jogo das 9h30, né? Rocher, número 1, né? Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro na esquerda, Wesley na direita, Borré. Bom time. Mas vamos ver se os caras vão querer jogar, né? Porque o Inter, ele é um eletrocardiograma. Ele joga bem, aí faz uma partida ok, aí depois faz uma de um tempo em que ele é muito bom e de um tempo em que ele é muito ruim. Aí essa balança continua, né? Essa balança continua. E o Inter não melhora isso, né? E o Inter tem um confronto de... E o Internacional tem um confronto de Copa do Mundo de Clubes contra o Flamengo e contra o Fluminense, que está por vir, né? Então não pode ser esse eletrocardiograma e entrar no jogo com o Flamengo pensando que o empate é bom negócio. O Inter tem que entrar no jogo com a vontade de vencer. O mesmo para o Fluminense. O empate pode ser uma consequência da tua vontade de vencer, mas tu nunca pode entrar pensando que vai empatar jogo. Tem que entrar sempre com o pensamento de vencer. Assim se constrói times campeões. Os times campeões se constrói com o pensamento de vencer e não de empatar ou escolher jogo para jogar. E o Inter tem escolhido o jogo para jogar. Tanto que o próprio Vitão e o próprio Fernando já falou isso. Esse time só tá jogando quando a água bate na bunda. Eles acham que porque ganharam o Campeonato Gaúcho eles são ídolos históricos do clube. Eles ganharam um gauchão e estão há 2 anos sem perder Grenal. Cara, ganhar gauchão e Grenal é obrigação. Não tem que ter premiação para ganhar gauchão e Grenal. Ganhar gauchão e Grenal é obrigação do Internacional quanto instituição, tá? E vamos lá, né? Pro pessoal que quer o Inter SAF. Cara, a SAF destruiu com o futebol italiano. A SAF destruiu com a competitividade do futebol francês. Tanto que o Lyon tá para ser rebaixado. Manchester United nem se fala, né? O PSG injetou e montou um super elenco e não foi campeão. Não é só chegar e injetar dinheiro e contratar Deus e o mundo, não é bem assim. Porque senão, se tu contratar só cara foda, vai ter disputa de ego. E o PSG mostrou isso, né? Tanto que quando teve um elenco mais simples, pum, campeão, né? Então, cara, às vezes não se trata de dinheiro, e sim de comprometimento. De nível de comprometimento, tá? De querer estar no clube, de querer ajudar o clube, de amor à camisa. Às vezes é isso que se trata. Vamos dar um exemplo de uma SAF ruim? A SAF do Atlético Mineiro. A SAF do Atlético Mineiro está com salários atrasados, jogadores entrando na justiça. E é uma SAF, né? Tem 4 empresários nessa SAF. O Flamengo e o Palmeiras. Primeiro, o Flamengo não é SAF. 2, o Palmeiras também não é SAF, tá? O Palmeiras, ele teve um cara que tem dinheiro pra burro, pegou e botou dinheiro lá e ajustou as contas dos clubes. E depois a Leila teve só manter o padrão e profissionalizar o clube. E foi o que a Leila fez. O Flamengo tem um aporte da Rede Globo e da Petrobras e dos seus 40 milhões de torcedores. Então, Palmeiras e Flamengo não são parâmetro para tu pegar e vir. E outra, Palmeiras e Flamengo não são SAF, tá? Então, assim, ó, a SAF não é a solução para tudo. Ao longo da história já se mostrou que SAFs dão errado.
Ao início parece tudo mil maravilhas e depois dá merda. Basta ver com o Goiás, com o Coritiba, com o Vasco da Gama, mas no Vasco tudo dá ruim, né? E outra, né? Que se o Inter se tornar SAF, o Inter vai contra tudo que a sua história sempre representou e lutou, né? Enquanto o Grêmio foi o time da elite, o Inter sempre foi o time popular para todos. O Inter SAF é contra a sua história. É contra o nosso slogan de clube do povo. Tá? Quem apoia a SAF no Inter, que vá torcer para time rico. Tá? Torcedor tem que estar na fase boa e na fase ruim. Tá? E se inteirar nas notícias do clube para, quando chegar a eleição, botar pessoas competentes no cargo. O Delcir Sonda queria ser presidente do Inter. Delcir Sonda queria ser presidente do Inter. E ninguém apoiou Delcir Sonda. Vetaram a candidatura dele também. Tá? Aí agora querem vir com um papinho. Aí virar SAF não sei o que. A dívida do Inter estava em 400 milhões. A gestão Barcelos aumentou para 900 milhões, né? Superou a dobra. Estamos com o Sub-17 brigando para não cair. Sub-20 brigando para não cair. As gurias mal. As gurias do Inter. O Inter na parte de baixo da tabela. Sendo um eletrocardiograma. Com elenco de 100 e poucos milhões de reais gastado. Né? Então... dinheiro não é o problema, né? Gastou 100 e poucos milhões de reais em um elenco bunda mole. Né? Dinheiro não é o problema. Então, né? Quer ser milionário, vai torcer para clube midiático. O Inter tem história. O Inter tem uma história a honrar, um passado a honrar. Tá? O Inter é o clube do povo. E não de empresários. Tá? Empresário pode ser torcedor do Inter. Não é proibido empresário não ser torcedor do Inter. Tem muito empresário que é torcedor do Inter e ele pode ser torcedor do Inter. Mas o Inter não pode virar uma SAF. Ponto. Toda a nossa história vai por água abaixo. Toda a construção da nossa história vai por água abaixo. O Inter a ser SAF. Eu não vou gastar mais R$1 com camisa do Internacional caso o Inter vire SAF. Eu não tô torcendo pro Inter por causa de dinheiro. Eu tô torcendo pro Inter porque eu sou colorado. Eu não tô torcendo pro Inter por causa de dinheiro. Eu tô torcendo pro Inter porque eu sou colorado. E ponto. Tá? O nosso problema todo é que a gente quer ser o Flamengo. Só que é o seguinte. Nós não somos o Flamengo. Nós não temos 40 milhões de torcedores. Nós temos 8 milhões. Tá? Então o que o Inter deveria fazer? Montar time para jogar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. A Copa do Brasil bota o Sub-20, cara. Foda-se. Bota o Sub-20 pros caras criar casca. Tá? Bota o Sub-20, bota quem não tá sendo usado no elenco principal para jogar a Copa do Brasil. O Inter nunca deu bola pra Copa do Brasil, agora que foi dar bola pra Copa do Brasil. Tá? Então assim, ó. Cara, é botar... focar no Campeonato Brasileiro e focar na Libertadores. E tratar cada campeonato gaúcho como uma final de Copa do Mundo. Até tu ir pagando a dívida. E montar elencos na faixa etária de 15 milhões, elencos competitivos e bons, tá? Então assim, ó, esse foi o vídeo, essa foi a minha projeção e a minha opinião sobre SAF, tá? Beleza? Segue nós, curte, comenta e compartilha.